palavra de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua palavra com humildade e na esperança de que o Senhor fale, que o Senhor possa trazer à tua igreja a tua palavra, a orientação que o Senhor separou para esta noite. Que possamos estar com os nossos corações sensíveis e abertos ao fluir do teu Espírito. Muito obrigado, Deus, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. O apóstolo Paulo aqui, nessa epístola aos Coríntios, ele está agindo desde o início, desde os primeiros versos, como aquele pai zeloso, severo e amoroso. E justamente por amar essa igreja, que ele abriu, digamos assim, porque ele que, na sua segunda viagem missionária, instituiu a igreja de Coríntios, com muito suor e lágrimas, com muitas orações e sofrimentos, muitas perseguições e aflições, ele conseguiu, com a ajuda do Espírito Santo, implantar ali uma igreja, e permaneceu ali por 2 anos e meio, preparando aquelas pessoas, ensinando, passando para eles tudo aquilo que ele havia recebido do Senhor. E deixou ali pastores, homens responsáveis por aquele rebanho. E partiu, e foi, porque o seu chamado
não é para ser pastor de uma igreja local, mas ser um missionário, ser um apóstolo, estar pregando o evangelho aonde nenhum outro havia chegado. Nenhum outro pregador havia chegado. E então ele vem repreendendo essa igreja. A igreja estava com muitos problemas. Divisões, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, os mais espirituais, eu sou de Jesus, mas havia divisões. E mais para frente ele ainda vai tratar de outros problemas com relação à ordem no culto. Nos dá a entender que o culto era uma bagunça, era uma desordem, todo mundo falava ao mesmo tempo, ninguém se entendia, os visitantes ficavam escandalizados diante daquilo ali, mas o que está acontecendo? Ele fala de sensualidade, de um relacionamento extraconjugal dentro da igreja e tolerado pela igreja, litígio de irmãos levando irmãos ao tribunal humano. Então ele vem trazendo. E agora no versículo 17, parece que ele está como se ele tivesse, e em algum momento aqui, ele repreende no capítulo 3 essa igreja, dizendo, olha, eu pretendia levar alimento sólido para vocês, mas como vocês ainda são carnais, eu tenho que vos dar leite para beber, porque vocês são como crianças. Olha só. Mas isso é o amor de Deus sendo revelado, através dessa advertência, dessa repreensão. Porque Hebreus diz que o pai repreende o filho a quem ama, a quem quer bem. Se o filho fica largado à própria sorte, é porque o pai e a mãe não o amam. E Paulo aqui está tratando de corrigir esses erros, mas para o bem dessas pessoas, para o bem dessa igreja. E ele agora vai tratar de uma coisa muito séria, muito solene, que deveria ter uma reverência, um cuidado, um zelo todo especial pela igreja. Queridos, não é idolatrando o local, prédio, não. Mas se nós entendemos que este aqui é o local de reunião da igreja, onde a igreja, os filhos de Deus se reúnem para louvá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, tem que ter uma reverência, sim. Nós não estamos num estádio de futebol. Nós não estamos na esquina batendo papo com amigos. Há uma solenidade, há uma reverência que tem que ter neste lugar. Nos nossos cultos. Quando nós estamos nos nossos lares, nos nossos afazeres domésticos, nós botamos louvores para ouvir enquanto estamos fazendo as nossas atividades domésticas, quando estamos no volante, nos deslocando para o trabalho ou a viagem, seja como for, estamos lá ouvindo louvor. Mas esse mesmo louvor que a gente ouve na nossa casa, enquanto estamos fazendo nossas atividades, ou no volante, ou no trabalho, onde quer que seja, na academia, está correndo, está pedalando, está lá com um fonezinho ouvindo louvor, é diferente quando estamos aqui. Lá, nós não estamos louvando o Senhor, nós estamos ouvindo louvores que vão estar nos edificando, de alguma forma vai estar trazendo uma mensagem aos nossos corações, mas nós não estamos louvando, porque nós estamos dividindo aquele tempo em outras atividades. Mas a partir do momento que nós nos propormos a sair dos nossos lares, a vir ao templo, cultuar ao nosso Deus, no momento que esses mesmos louvores que nós ouvimos de outras maneiras irreverentes na nossa casa ou no trabalho, seja onde quer que for, aqui tem que ser diferente. Não pode ser da mesma forma. E é o que estava acontecendo. E não era um culto, se é que vocês me permitem usar essa palavra normal, porque nenhum culto deveria ser normal. Cada culto deveria ser novo, deveria ser especial, deveria ser único.
mas principalmente naqueles em que nós nos reunimos para o partir do pão, o beber do vinho, em memória do Senhor. E aí ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Eu não posso elogiar vocês com relação ao que eu vou dizer agora, o que eu vou tratar agora. Porque quando vocês se ajuntam, versículo 17, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Vocês se ajuntam, vocês cantam louvores, vocês compartilham da palavra do Senhor, vocês oram, vocês partem o pão, vocês participam do cálice, mas não saem melhor. Vocês saem pior. Olha só, coisa séria. Se eu fosse membro da igreja de Corinto, eu ficaria envergonhado, de cabeça baixa, mas ao mesmo tempo dizendo: Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse alerta. Porque ele diz assim no versículo 18: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Isso, em parte, eu creio, eu até acredito. As pessoas falam que tem divisões de vocês, e quer saber? Eu acredito. Porque eu conheço vocês, eu conheço também a natureza humana. E a natureza humana é de divisão. E aí ele diz assim, no versículo 19, e quer saber? Eu acho importante, eu acho até bom que haja esse tipo de coisa, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. É, Paulo, você acha bom isso? É verdade? Sim, porque assim os aprovados e os desaprovados serão conhecidos no vosso meio. Quando há divisão, então os aprovados se tornam, né, conhecidos, e os reprovados também. A gente tem como saber quem é quem é joio e quem é trigo. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, vocês pensam que é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando? Vocês pensam que é a ceia só porque está partindo pão, está participando do cálice? Vocês acham que é a ceia do Senhor? Pois saibam vocês, não é não. Olha só. Vocês pensam que é, mas não é. Não é a ceia do Senhor que comeis. Por que, Paulo? Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não era suco de uva, não, era vinho. Eles não podiam participar de um cálice. Ninguém vai ficar embriagado com um cálice de vinho. Mas as pessoas não se contentavam com cálice. Tomava o segundo, tomava o terceiro, até se embriagar. E aí ele fala assim: não tendes porventura casas onde comer e beber? Vocês não têm casa, não? Ou menosprezais a igreja de Deus, o povo de Deus, a congregação de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Vos vou elogiar? Não. Nisto, certamente não vos louvo. Vamos entender o contexto histórico aqui. Aos domingos, primeiro dia da semana, a igreja se reunia. E a igreja não tinha um local separado. Normalmente, era na casa do membro mais rico da igreja. Por que do membro mais rico? Não na casa do pobre? Porque a casa do pobre era pequena. Não tinha como comportar todo mundo. Então, eles escolheram aquele irmão que tinha a casa maior. Tinha um átrio, tinha um pátio espaçoso, um quintalzão, onde pudesse a igreja se reunir. E aí os irmãos levavam, né? Porque a importância da comida aqui era a comunhão. Jesus não aceitava convites para comer
na casa de fariseus, de publicanos, ou de quem quer que seja que o convidasse, porque ele não tinha o que comer. Vocês acham que Jesus ia lá por causa da comida? Ah, vou lá na casa de Zaqueu, porque lá a comida vai ser boa. Ah, vou na casa de Nicodemos, porque lá ele é fariseu, é rico, vai ser um banquetão. Você acha que é por isso que Jesus ia? Não era. Era pela comunhão. Era não para ele ser abençoado com aquele banquete, mas para ele abençoar aquela casa. Mas então a igreja se reunia. E as pessoas levavam comida. E a ideia era comunhão. Porque enquanto você estava ali participando, provando, olha aqui o franguinho que eu trouxe, o outro trouxe uma macarronese, outro trouxe... E ele está compartilhando, batendo papo, se conhecendo, se confraternizando, como famílias e irmãos em Cristo. Aquela comunhão. E aí chegava um determinado momento, gente, agora vamos nos assentar, vamos ouvir a palavra do Senhor. Eles faziam o contrário. A gente, quando a gente tem nossas festas, a gente tem um culto primeiro, a comida fica para depois, mas isso é um problema também. E a gente vai chegar lá. E aí o que acontece? E as pessoas perdiam a mão. Porque o pessoal falava assim, não, hoje tem culto, então não vou nem almoçar. Vou tomar um cafezinho bem pobre, não vou almoçar para quando chegar lá, falando um linguajar bem brasileiro, bem caramba, vou arrebentar a boca do balão. Porque lá tem muita coisa boa. E aí chegava lá e comia mesmo, perdia a mão. E aqueles que chegavam depois, porque não estava indo por causa da comida, mas por causa da comunhão, do partir do pão, quando chegava lá não tinha mais nada. E já tinha gente trocando as pernas. Aí, Paulo, eu vou elogiar vocês com relação a isso? Não tem como. Vocês não esperam, cada qual toma sua ceia antecipadamente. E aquele que chega depois lá com um pratinho, não tem mais nada. Ué, já comeram tudo? Só. E aí... Onde está a comunhão? Ele vai comer sozinho ali, porque ninguém esperou por ele. Ah, quem mandou chegar atrasado? Pô, o gás acabou, na hora que ele estava fazendo a refeição, o gás acabou. Ele precisou botar o botijão nas costas, ir lá no depósito, comprar o gás para voltar para terminar, e aí chegou atrasado. Ah, usar o dele. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ah, isso é a ceia do Senhor? É a mesa do Senhor? E eles chamavam isso de a festa do amor. Imagina se não fosse. E aí, versículo 23. Aí já deu para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do problema. Versículo 23. Porque Paulo está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ponto. Eu recebi e vos entreguei. Eu aprendi e vos ensinei. Vocês não estão fazendo isso, não é por ignorância, não. Porque aquilo que eu recebi, eu entreguei para vocês. Aquilo que eu aprendi, eu ensinei. Se vocês estão errando com relação à ceia do Senhor, não é por falta de conhecimento, não é por falta de instrução, não. É por glutonaria. É por olho grande. É por egoísmo. É porque cada um pensa somente em si. E não na coletividade. Não na igreja. Não no corpo. A célula que só pensa em se alimentar, ela se torna um tumor. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e temos a nossa utilidade, nós temos a nossa responsabilidade. E que Deus nos livre de nos tornarmos um tumor. Porque o que nós fazemos com tumor?
Retiramos e tratamos. E é tratamento severo. É quimioterapia, radioterapia, e todo o corpo sofre. Mas é necessário. Então não venho, Paulo, eu não sabia. Sabia porque eu recebi e eu entreguei. Eu aprendi, eu recebi que o Senhor, na noite em que foi o quê? Traído. Na pior noite da vida de Jesus. Que ele foi traído não foi por um inimigo confesso. Ele não foi traído por alguém que não o conhecia, mas uma pessoa que conviveu com ele por mais de 3 anos. Que viu com seus próprios olhos os milagres e as maravilhas que Jesus realizou. Que comeu do pão e do peixe que Jesus multiplicou. Que estava naquele barco, no meio da noite, no meio da tempestade, assolado pelas ondas, o barco que ia afundar, e viu Jesus acalmando a tempestade e andando sobre as águas. Ele falando para Lázaro, que estava morto há mais de 3 dias, Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto se levanta e vai. Não é alguém que o traiu por ignorância, mas por ganância, por fazer parte daquele grupo, por outros interesses. Interesses pessoais. Judas não estava ali por causa de Jesus, por causa do reino de Deus, ele estava ali porque ele viu ali uma oportunidade de se dar bem. E chegou a noite, na cabeça de Judas, chegou a noite dele se dar bem. Dele faturar 30 moedas de prata. Mas ele estava ali. Na noite em que Jesus foi traído por ele estava ali. João capítulo 13, versos 26 e 27. João 13. Esses capítulos, né? Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, trata dessa noite aí, que já tivemos a oportunidade de compartilhar aqui a respeito desses capítulos e do sermão da ceia do Senhor. Então, a mente de Judas não está pensando ali na Páscoa. Afinal de contas, essa já é a terceira Páscoa. Já é a terceira Páscoa que eu vou celebrar com Jesus. Eu já sei tudo o que vai acontecer. Eu vou estar lá por ossos do ofício. Mas o que me interessa mesmo é o que vai acontecer no final. É quando eu vou poder entregar Jesus e receber as 30 moedas de prata. E ele estava aflito, estava lá aguardando, está tudo preparado para a ceia. E Judas querendo que aquilo ali acabasse o mais rápido possível, para ele colocar em prática o que ele queria fazer, para receber as 30 moedas de prata dele. Mas naquela noite especificamente, aquela ceia começa de uma maneira diferente das outras. Jesus se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés de todos os discípulos. Aí Judas, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Que horas que isso vai acabar? Aí Jesus lava os pés. Vocês conseguem imaginar Jesus lavando os pés dos discípulos assim de maneira rápida, apressada, para acabar logo com aquilo? Eu não consigo. Jesus lavando ali, orando, em voz baixa pelos seus discípulos, intercedendo, o simbolismo daquilo ali. Depois Jesus vai explicar. Quando ele termina, ele pergunta para os seus discípulos, vocês entenderam o que eu acabei de fazer?
Eu, sendo o Senhor e sendo o mestre, fazendo isso, vocês devem fazer o mesmo. E Judas está aflito. Se Judas tivesse um relógio, toda hora ele ia ficar fazendo assim. Nervoso, batendo o pé, olhando no relógio. Doido para aquilo ali acabar logo. Ele estava tão apressado que aí Jesus fala assim, eu esperei ansiosamente por essa noite, mas eu também estou triste porque há um entre vocês que vai me trair. Aí João pergunta, né? Aí Pedro da catuca João pergunta para ele quem é. Será que sou eu? Eu falei para ele que eu não ia negar, ele falou que eu ia, será que é de mim que ele está falando? Aí João pergunta a Jesus, aquele que eu entregar um pedaço de pão molhado. Aí Jesus fala, Judas queria ir embora, ele não queria estar ali. Ele estava ali participando daquele teatro ali, para ele um teatro. Ele não queria estar ali. Aí Jesus, não quer? Então tá bom. Molhou o pão, deu para Judas, Judas comeu. Aí Jesus, Judas, você não quer estar aqui, então faz o que você tem que fazer. Não é isso que você quer? Não é isso que está no seu coração? Você está comigo há mais de 3 anos. Depois de tudo que você ouviu, você viu, você testemunhou, e você ainda está com esse desejo no seu coração? Então, Judas, vai lá, faz o que você tem que fazer. E Judas, em vez de cair em si, em pranto, chorar, Senhor, me perdoa, não, ele levanta e sai mesmo para fazer o que ele tinha que fazer. Depois que ele sai, aí Jesus passa ainda um bom tempo com seus discípulos, ensinando, orientando, fala a respeito do Espírito Santo que haveria de vir, o Consolador. Jesus faz uma oração sacerdotal pelos seus discípulos, aqueles e por todos aqueles que haveriam de ver. E Judas já foi embora. Perdeu a bênção. Porque ele estava lá. Ele foi um privilegiado de poder estar na mesa do Senhor. Mas o coração dele não estava ali. Voltando para 1 Coríntios 11. E tendo dado graças, e aí Paulo falando, na noite em que foi traído, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. O culto não é para nós. É para Jesus, é para Deus. Os louvores, os dízimos e ofertas, não é para o pastor, é para Deus. É para sustentar essa obra, esse local, para pagar o aluguel, iluminação, águas, manutenção, para que a gente tenha um lugar adequado para as nossas crianças e também para nos reunirmos. A ministração da palavra não é para agradar o coração de vocês, nem tampouco é um instrumento para o pregador manipular a mente das pessoas. Não. É em memória dele, é para a honra dele, é para a glória dele, é para o louvor dele. Em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, pacto. No meu sangue, não é mais o sangue de animais, de cordeiro, mas o meu sangue, que será derramado por vocês. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que vocês se reunirem para partir o pão e beber do cálice, façam isso em memória de mim, para minha honra. Em memória
De que, Jesus? Do que eu estou prestes a fazer por vocês. Eu vou entregar a minha própria vida. Eu vou entregar a minha carne e o meu sangue para a remissão dos seus pecados. E vocês não podem se esquecer disso. E as gerações futuras precisam saber disso. É disso que trata a Páscoa original, que era uma tipologia do que Cristo haveria fazer, lá em Êxodo capítulo 12. Quando Deus institui a Páscoa por intermédio de Moisés, ele diz assim, isso é um memorial para as gerações futuras. Então, as gerações futuras, todas as vezes que eles iam celebrar uma vez por ano a Páscoa, para recordar o livramento, o sofrimento do povo de Israel no Egito e a maneira, com a mão poderosa, Deus resgatou o seu povo, afligindo os egípcios. E o povo sai, Deus abre o mar, Deus sustenta aquele povo de cerviz dura pelo deserto e faz com que eles atravessem o Jordão e tomem posse da terra prometida. É para que as gerações saibam disso. E faço isso em memória de mim. É o que Jesus está falando agora. Em memória do que eu estou prestes a fazer. Então, no futuro, daqui para frente, ano que vem, e no outro, e assim de geração em geração, vocês farão isso em memória de mim. Quando vocês tomarem esse pão e aquele cálice de suco de uva, é para que vocês se lembrem que, embora a salvação tenha sido de graça para vocês, foi pago um alto preço de sangue. Este cálice, versículo 25, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Não tem a necessidade de fazermos isso todas as vezes que nos reunirmos, mas todas as vezes que nos reunirmos para partir o pão e beber o cálice, isso vai ser em memória do que Cristo fez, a sua morte na cruz. Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando o quê? A morte do Senhor. Estamos olhando para o passado. Cristo morreu por você e por mim há 2000 anos atrás, então nós estamos olhando. Estamos anunciando a morte do Senhor. Estamos dizendo ao mundo que nós cremos que a morte de Jesus e o seu sangue derramado na cruz do Calvário é poderoso o suficiente para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação, para a vida eterna. Não é por mérito nosso, mas pelo que Cristo fez na sua morte. Aí estamos no presente, tomando, comendo do pão, bebendo do cálice. Anunciando a morte do Senhor e agora o futuro, até que Ele venha. Então nós não estamos apenas anunciando aquilo que Ele fez. Não estamos apenas dizendo o que nós fazemos porque nós cremos, mas também estamos anunciando que Ele virá. Mais uma vez, louvado seja o Senhor, até que Ele venha. Glória a Deus. Por isso, e aí ele... Então vocês já sabem disso. Eu recebi, eu já entreguei isso para vocês, estou tendo que falar de novo. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E o que é comer e beber do pão e do cálice?
indignamente, do corpo e do sangue indignamente. Aquele que está em pecado. Mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então, aquele que tem um pecado oculto e quer continuar pecando, esse está bebendo indignamente. Mas aquele que bebe, come e bebe, sem discernir o corpo, a unidade, aquele que vai apenas para comer, para se embriagar, não espera pelo outro, também está participando da mesa do Senhor indignamente. Quando nós vamos celebrar um aniversário, todo aniversário, tem um bolo, certo? Mas ninguém parte o bolo antes do parabéns. Mas tem, né? Agora imagina, não cantamos o parabéns para o aniversariante, a gente vai lá, começa a partir o bolo e comer do bolo. Qual a dignidade? Nós estamos honrando, estamos prestigiando o aniversariante? Queridos, eu já fui em alguns casamentos, onde o santuário, a igreja, a cerimônia ali religiosa, tinha pouca gente, comparado com o número de pessoas que estava lá no salão. Assistir a cerimônia de casamento, a pessoa não vai, já vai direto para o salão. Aquelas pessoas que estavam no casamento, aí terminou o casamento, você vai ali, cumprimenta ali. Aí, quando você chega no salão de festa, o salão de festa está lotado. Aí você pergunta, onde é que esse povo estava, que não estava na igreja? Eles estão ali honrando os noivos? Estão ali honrando a família dos noivos? Eles foram lá para comer e beber, a verdade é essa. É o que estava acontecendo aqui. É o que acontece hoje em muitos cultos, em muitas igrejas. As pessoas não vão para celebrar a memória de Cristo, para louvá-lo, mas vai para receber a bênção. Ele não vai para abençoar, ele não vai para ser bênção, ele não vai para contribuir com as suas orações, com a sua presença, com o seu serviço. Não, ele vai para ser abençoado. Para receber uma oração forte, vai ter uma semana boa. Isso é louvar, é cultuar, é comer e beber, fazer qualquer coisa para Deus indignamente. Onde Deus não está recebendo a honra e a glória devida. Por isso que Paulo diz no versículo 17, vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Vocês chamam isso aí de culto? Isso aí não é culto, não. Está longe de ser. Vocês chamam isso de ceia? Também não é. É o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Corinto e para a igreja de Nova Vida em Coelho. Está falando para você e para mim. E aí é sério, porque ele diz que quem comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, ou seja, vai ser réu junto com aqueles que condenaram Jesus. Sério isso? Diante do tribunal de Deus, você será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus,
seja no Antigo, no Novo Testamento, não importa qual livro, qual evangelho, qual epístola você está lendo, mas nós vemos ali uma repreensão da parte de Deus. Nós temos que usar isso como um espelho. E nos examinar, eu falei, Senhor, será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Será, Senhor, que eu não estou repetindo? Será que eu não estou cometendo também esses erros aqui? Se examinar. Porque quando nós nos examinamos e encontramos os nossos erros, as nossas falhas, e todos nós as temos, nós temos que procurar corrigir. Corrigir. Examine-se, pois, o homem. Isaías 53, versos 4, 7. Isaías 53. Deixa eu ver aqui a hora. Vamos começar a partir do 3. Isaías não está falando de você nem de mim, não. Eu sou a pessoa mais desprezada, ninguém me ama. Não, ele está falando de Jesus, está falando do Filho de Deus. Jesus era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus sabe. Nós não sabemos. É como de quem os homens escondem o rosto. Todos queriam ver Jesus no auge, no apogeu do seu ministério. Mas depois daquela noite de sofrimento, de martírio, de açoites, quando Jesus passa pelas ruas, becos e alamedas de Jerusalém, e as pessoas viam ele, viravam o rosto. Porque era uma cena chocante. Não era bonito de se ver o que eles fizeram com Jesus. Homem de dores que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele toda essa opressão, todo esse sofrimento, ele foi transpassado não pelas suas transgressões, mas pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, por causa das suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí, quando eu estava lendo esse texto, meditando, essa palavra aqui, moído, me saltou aos olhos. E me veio a lembrança dessa imagem, desse filme, A Paixão de Cristo. Esse é um dos filmes que mais se aproxima da realidade do que foi o martírio, a paixão e a morte de Cristo. É o que mais se aproxima. E aí, quando a gente olha para aquele ator ali, porque aquele ali é maquiagem, aquilo ali é Hollywood. Mas dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de que Jesus literalmente foi moído. Nos açoites, pedaços da sua carne
ficaram ali naquele local ali, não só sangue, mas carne. E no caminho por onde ele ia andando, carregando aquela cruz, o seu sangue ia pingando ali. E quando chega lá em cima, é crucificado, pregos atravessam suas mãos e seus pés. Ele fica praticamente umas 6 horas pendurado ali no madeiro. No início, sofrendo uma dor insuportável. Mas depois, com o tempo, aquela dor, o corpo vai meio que anestesiando. E a dor vai... E não era só a dor física, a humilhação, a dor emocional, pela traição, pelo abandono, pelo escárnio que ele estava sofrendo ali. Mas o ápice da dor de Jesus foi quando, naquele momento, quando ele toma sobre si todos os nossos pecados e nossas transgressões, ele sentiu em sua alma aquilo que ele jamais havia sentido. Ele sentiu aquilo que todo pecador deveria sentir: a distância de Deus. Naquele momento, quando ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, ele sentiu aquele vazio, aquela solidão. E gritou: Pai, por que me abandonaste? E aí a gente se reúne para cultuá-lo e louvá-lo de qualquer jeito, sem reverência. Eu, quando cheguei aqui, e aí quando eu vi minha esposa, ela estava assim, olhando para mim com a mão no queixo, espantada. Por causa do jeito de eu estar vestido. Está um pouco fora do meu estilo. Você não vai fechar essa camisa, não? Eu falei, não, isso aqui faz parte. Não é uma figura, acho que é uma figura já conhecida. Eu tenho até no meu celular isso aqui. Mas, na verdade, essa cruz aqui, o animal que deveria estar aqui, não é o leão, é um cordeiro. Porque quem morreu na cruz não foi o leão, foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A primeira vez que Jesus veio, ele veio como cordeiro. Na segunda, ele virá como leão. Então, na verdade, o animal que teria que estar representado aqui nessa cruz é um cordeiro, e não um leão. Mas nós temos essa coisa de grandeza, né? Qual o país que bota um cordeiro na sua bandeira? Não, bota uma águia, bota um leão, bota um touro, bota animais assim de expressão de força, de poder, de autoridade. Vamos voltar para Coríntios 11, para a gente terminar. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é assim, não é o seu irmão, não é para ficar tomando conta da vida do fulano. Você tem que cuidar de você. E olha que cuidar, a gente já dá muito trabalho. Você tem que se examinar. Né? Se olhar na frente do espelho e ver se a roupa que você, cristão, homem de Deus, mulher de Deus, está usando no seu dia a dia, está de acordo. A roupa com que você se veste para vir na igreja, está de acordo. Sabe? Nem todo mundo que está aqui é crente adulto, é convertido. Cada qual tem as suas lutas e tem suas dificuldades. Então, nós não podemos ser pedra de tropeço para o nosso irmão, nossa irmã.
Temos que ter esse cuidado. Não são os mais fracos que cuidam dos mais fortes, mas o contrário. Não são as crianças que cuidam dos adultos, mas o contrário. Por isso que Paulo trata também aqui a questão do comer carne, se pode ou não pode. Eu sei que não tem problema nenhum, posso comer, mas se o meu irmão, que é fraco, que está ali, então eu não vou comer. De repente, o melhor churrasco da cidade é aquele que é servido lá no templo de Diana, um churrasquinho. Eu sei que não tem problema nenhum comer daquele churrasquinho ali, porque eu não estou indo lá cultuar. Mas se meu irmão acha que estou errado, eu não vou comer do churrasquinho. O templo recebia tanto sacrifício, era tantos animais, aquele templo pagão de Diana, lá em Coríntios, que eles não davam conta de consumir toda aquela carne. Então, eles botavam no mercado, era friboi da época. Então, abastecia os mercados lá de Corinto, das cidades vizinhas, lá de carne. Aí, os irmãos, essa carne é da onde? É da friboi? Então, não quero. Tem bobagem. Mas, tudo bem. Mas, o que nós temos que ter em mente são os adultos, são os maduros, são os fortes, é que tem que cuidar e zelar das crianças, dos fraquinhos, até que eles cresçam e aprendam. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, se eu me examinar, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, se você encontrar algum problema, não coma, não. Examine-se. Encontrou o problema? Naquele momento ali, pede perdão a Deus. Pede perdão, pede a Ele ajuda para mudar. E coma. Não, estou com a unha encravada. Me examinei e vi que estou com a unha encravada. Desodorante está vencido. Não é isso. Trate do problema. Mas não que o problema não te afaste da mesa. A mesa do Senhor é que tem que nos afastar do pecado, e não o pecado nos afastar da mesa do Senhor. Coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. E nós não queremos isso. Paulo não quer isso. Paulo está alertando a igreja, falando, eu não quero isso. E eu tenho que dizer, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a congregação, sem discernir a importância e o valor de cada um dos seus irmãos, que você não é maior do que ninguém, e ninguém é maior do que você, mas somos iguais, sem discernir o sacrifício que Cristo pagou na cruz do Calvário, sem discernir, entender, compreender o preço que foi pago. Isso é discernir o corpo. Come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Fracos e doentes fisicamente também, mas muitos fracos e espiritualmente, fracos e doentes espiritualmente. E não poucos os que já partiram. Por quê? Versículo 31. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que ele não está dizendo? Por muito tempo eu compreendi errado esse versículo. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu pensava assim, claro, porque, sabe, a gente quando se julga, a gente tem sempre uma desculpa, tem sempre uma justificativa para o nosso erro. Por isso que nunca nós somos julgados, mas não é isso. Eu por muito tempo entendi assim, mas não é isso. Se eu me julgar, se eu me avaliar com sinceridade diante da palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, eu vou eliminar coisas da minha vida que vão fazer com que eu não seja julgado. Porque se nos julgássemos, se nós nos avaliássemos e mudássemos, não seríamos julgados. Mas como nós nos julgamos,
Estamos sempre nos justificando, apresentando razões do porquê que eu faço isso, do que eu faço aquilo. Então somos julgados. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, e glória a Deus por essa disciplina. Somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. A pior coisa que pode acontecer com alguém é Deus largar de mão. Parar de disciplinar. Deus está disciplinando, está disciplinando, está disciplinando, está disciplinando. A pior coisa que pode acontecer é quando Ele larga de mão. Te deixa sozinho. Terrível coisa. Para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, tenham consideração. O importante não é a comida, o importante é a comunhão, é a fraternidade, é a unidade do corpo. Se alguém tem fome, come em casa. Chega lá, fica só belisca, bate um papo, conversa. A fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aí tem coisas para tratar pessoalmente. Mas é isso, queridos. Então, que nós possamos ter em mente isso. Vamos estar nos examinando. Não é só no culto da ceia, não. Não é só aos domingos. Mas vamos estar nos examinando diariamente, constantemente. Nos autoexaminando, nos avaliando. Nas nossas certezas, nas nossas razões, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, as nossas omissões. Vamos parar de nos justificar, de dar razão para o pecado que nós cometemos. Vamos nos examinar, vamos nos avaliar, pedir perdão a Deus. Senhor, me ajuda nessa área.